Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre improvisações dentro do jazz. Então, o ritmo melancólico cantado e desenvolvido nas lavouras é conhecido por blues e com o secretismo se desenvolveu em igrejas batistas negras do sul, o Black Gospel. E após a libertação dos escravos, 1863, em Nova Orleans surge o jazz, 1890-1910. O que acontece? Nós temos então várias pessoas que foram tiradas da África, levadas forçosamente para os Estados Unidos, lembrando que elas fizeram aquela rota chamada de Rota do Caribe, que é exatamente sul dos Estados Unidos, toda a parte ali das colônias holandesas e toda a região ali do Caribe e da América Central. Essas pessoas elas foram levadas forçosamente. E lá, como era um trabalho árduo de sol a sol, elas daquele meio daquele trabalho, elas faziam o quê? Elas cantavam. Só que não era permitido que tivesse instrumentos musicais, então com isso eles começaram a fazer um estilo musical chamado ombone, que eles faziam com o próprio corpo, barulho com o corpo e com a sua própria voz. Surge um estilo de música para poder passar por aquele sofrimento. Esse estilo de música evoluindo vai dar origem ao gospel, ao blues, desculpa. Blues é também essa coisa da melancolia e, consequentemente, com o sincretismo, ou seja, várias pessoas que vieram da África, lembrando que eles não eram escravos, eram pessoas normais, livres, que foram forçosamente levados como escravos. Essas pessoas, algumas delas acabaram se tornando cristãos e eles começaram a fazer o sincretismo, ou seja, misturar a cultura local com a cultura que eles já estavam levando. Daí surge o Black Gospel, que é exatamente a música religiosa que nós conhecemos até hoje. E com isso o que acontece? Nós tivemos a libertação dos escravos em 1863, que foi mediante a Guerra Civil, que o Norte venceu, o Sul não queria a libertação dos escravos, o Norte com Abraham Lincoln queria, e essas pessoas estão libertas nesse momento. Quando elas foram libertadas, elas foram simplesmente jogadas. Então um grupo de pessoas, eles tinham que achar um local para viverem, então eles viram lá na Louisiana, que é sul dos Estados Unidos, tinha uma região pantanosa que ninguém queria saber, que os brancos não queriam construir lá, e eles foram lá construir e surge Nova Orleans. Em Nova Orleans, eles começaram com aqueles instrumentos musicais que sobraram da guerra, eles começaram a brincar com os instrumentos e, consequentemente, surge o jazz. E com a invenção do rádio, esse jazz ele se propaga para todos os Estados Unidos. Então nós vemos que um dos principais pilares do jazz é o jasmine, energia. Essa energia era um termo utilizado na Guerra Civil, significa vigor, significa força. E é a improvisação, exatamente a força desse estilo musical que é chamado de jazz. E é um estilo conhecido como Dixieland. O que é Dixieland? Dixieland é a parte do sul dos Estados Unidos. Toda a parte sul é chamada de Dixieland porque é um caldeirão cultural. Várias pessoas trouxeram culturas de vários países e foi tudo misturado. Então a gente vê que nós temos então essa primeira parte do jazz, que é o jazz tradicional. A gente vê aqui Elsa Fitzgerald, que foi a grande jazzista lá do início, e ela foi um dos grandes ícones. Então eles tinham um jazz que era totalmente improvisado, num estilo extremamente tradicional, bem vinculado à forma negra de ver. Então nós temos agora improvisação, algo tão inerente que até mesmo o cantor desenvolve técnicas de improviso vocal por meio da melisma. O que é melisma? Melisma é quando eu pego minha voz e eu brinco com a minha voz. Então eu vou falar uma palavra, eu falo essa palavra levantando a tonalidade do som e abaixando. Então quer dizer, é um floreio na maneira de cantar. E isso era muito utilizado dentro do jazz, feito pelo canto e por que não falar também dentro dos instrumentos musicais. Nós temos um pianista, o que o pianista vai mostrar no piano? A sua habilidade na questão da sua mão direita e esquerda, que é melodia e acompanhamento, e ele vai mostrar como ele consegue caminhar sobre a harmonia sem sair da entonação. Então esse brincar com o instrumento e brincar com a voz é chamado de melisma. E nós vemos que nós temos uma formação tradicional, que é trio, grupo e banda. O trio é piano, contrabaixo e bateria, o grupo é clarinete, trompete, trombone, piano e bateria, e a banda, clarinete, trombone, saxofone, trompete, tuba e bateria. Nós não tínhamos eletrificação e, como eu falei, são instrumentos que tinham ficado da guerra, eles aproveitaram, e lembrando que em Nova Orleans, muitas vezes, nesses grupos vai aparecer até mesmo aquelas tábuas de lavar roupa, que o pessoal pegava dedais e fazia música dessa forma. Eles pegavam até mesmo serras e colocavam com martelo barulho na serra. Então, quer dizer, eles improvisavam instrumentos de trabalho que se tornam instrumentos musicais nesses grupos aqui. E nós temos que o jazz é um gênero que tem influenciado inúmeros artistas internacionalmente através do tempo, e teve inclusive o surgimento do rock and roll nos anos 50. Então o jazz ele foi um grande laboratório, essa experimentação, essa coisa de improviso. Inclusive nós vamos ter pessoas que nem Roxette Tarp, que vai ser a mulher, vamos colocar, uma das primeiras que fizeram a questão do rock, Little Richard, Elvis Presley. Então todas essas pessoas pegaram toda essa experiência desse primeiro estilo musical e transformou naquilo que a gente conhece como rock.
Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre improvisações do jazz. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.